Saudações, viajantes pelas eras. Hoje, vamos cruzar desertos e escalar montanhas para reviver a história de um homem cuja genialidade e audácia desafiaram o maior império que o mundo já viu. O nome dele ecoava pelas legiões romanas como um presságio de medo. Aníbal Barca, o comandante de Cartago, o estrategista que jurou ódio eterno a Roma. Esta é a jornada de um homem moldado pela guerra, movido pela vingança e lembrado como o maior gênio militar da antiguidade. Muito antes de Roma dominar o Mediterrâneo, o poder do comércio e do mar pertencia a Cartago, uma riquíssima cidade fundada pelos fenícios no norte da África, onde hoje fica a Tunísia. Suas muralhas dominavam o horizonte, seus portos abrigavam centenas de navios, e o som dos martelos nos estaleiros soava como o coração pulsante de uma grande potência. Cartago era rica, orgulhosa e temida, mas ao norte, nas colinas da Itália, uma jovem república chamada Roma crescia com ambição e disciplina. O choque entre essas duas potências era inevitável. Aníbal nasceu por volta de 247 a.C., filho de Amílcar Barca, um dos mais respeitados generais cartagineses. Conta a história que, ainda menino, Aníbal foi levado pelo pai a um templo, diante do altar dos deuses. Ali, Amílcar o fez jurar solenemente: "Jura diante de Baal que jamais serás amigo de Roma." E o garoto jurou. Aquele voto selado com fogo sagrado marcaria toda a sua vida. Desde então, a chama da vingança ardeu em seu coração com a intensidade de 1000 batalhas. Cartago e Roma já haviam se enfrentado uma vez, na Primeira Guerra Púnica, e o resultado foi devastador para os cartagineses. Roma venceu, tomou a Sicília e impôs pesadas indenizações. O orgulho de Cartago foi ferido. Amílcar, derrotado mas não rendido, levou seus exércitos para a Península Ibérica, onde construiu um novo poder militar e comercial. Ali, nas terras ricas em prata e ferro, nasceu o exército que seu filho, Aníbal, herdaria, anos depois. Após a morte do pai e do cunhado Asdrúbal, o jovem Aníbal, com apenas 26 anos, foi aclamado general pelo exército. E os soldados o adoravam não por medo, mas por respeito. Ele comia o mesmo pão que eles, dormia sob as mesmas tendas e marchava lado a lado, suportando o frio, a fome e o perigo. Sua liderança era natural, forjada na convivência e na coragem. Na Espanha, ele expandiu o território cartaginês, conquistando tribos locais e consolidando seu poder. Mas Roma observava e o via como um perigo. Em 219 a.C., Aníbal cercou a cidade de Sagunto, uma aliada de Roma, desafiando diretamente a República. Roma exigiu sua rendição. Cartago recusou. A guerra estava declarada, mas Aníbal não ia esperar o inimigo vir até ele. Ele levaria o combate até o coração da Itália. Assim começava a Segunda Guerra Púnica, uma das campanhas mais impressionantes da história militar. No outono de 218 a.C., Aníbal iniciou uma marcha que o tornaria uma lenda. Com cerca de 40.000 soldados, 8.000 cavaleiros e quase 40 elefantes de guerra, ele partiu da Espanha, cruzou os Pirineus, o sul da Gália e chegou aos temíveis Alpes. O frio era cortante, as montanhas traiçoeiras e as tribos locais hostis. Homens e animais sucumbiam à neve e aos despenhadeiros. Mas o gênio de Aníbal não cedeu. Ele encorajava seus homens com palavras e com o próprio exemplo, marchando sempre à frente. Após semanas de tormenta, ele emergiu do outro lado com o exército reduzido, mas com a glória intacta. Roma jamais imaginou que ele conseguiria. Os romanos ficaram simplesmente atônitos. Um exército estrangeiro vindo de além dos Alpes agora pisava em solo italiano. A partir daí, o nome Aníbal se tornou sinônimo de pesadelo. As primeiras batalhas foram trágicas para Roma, em Trébia, Trasimeno e principalmente em Canas. Ele aplicou táticas que até hoje são estudadas nas academias militares do mundo inteiro. Em 216 a.C., nas planícies de Canas, Aníbal enfrentou um exército romano 2 vezes maior que o seu. Ele posicionou sua infantaria em forma de arco, atraindo o inimigo para o centro. Quando os romanos avançaram, confiantes, foram completamente cercados pelos flancos cartagineses. O resultado foi um massacre. Cerca de 50.000 romanos mortos em um único dia. Jamais Roma havia conhecido uma derrota tão humilhante. O nome de Aníbal passou a ser sussurrado nas ruas com pavor. Diziam que as mães romanas assustavam as crianças com seu nome. Mas apesar das vitórias, Aníbal enfrentava um inimigo invisível: a política de Cartago. Enquanto ele devastava o solo romano, o Senado cartaginês negava os reforços que ele tanto precisava. Aníbal era um guerreiro sem uma pátria que o apoiasse de verdade. Mesmo assim, ele se manteve firme por mais de 15 anos em território inimigo, movendo-se como uma sombra imprevisível, indomável e mortal na memória de Roma. Dizem que Aníbal dormia pouco, que passava as noites estudando o terreno e o inimigo. Era cruel quando necessário,
mas também justo com os que se rendiam. Ele tinha um dom raro: compreender o medo e transformá-lo em força. Para seus soldados, ele era mais do que um general. Era o próprio espírito de Cartago. Para os romanos, era o aviso de que nenhum império é invencível, mas toda chama, por mais brilhante que seja, um dia se consome. Roma aprendeu com as derrotas, reorganizou seus exércitos e, de forma brilhante, levou a guerra até a África. Aníbal foi chamado de volta para defender sua cidade natal. Em 202 a.C., nas planícies de Zama, ele enfrentou o jovem general romano Públio Cornélio Cipião, que mais tarde seria conhecido como Cipião, o Africano. A batalha foi intensa, mas o destino havia mudado de lado. Aníbal foi derrotado. Cartago teve que se curvar diante de Roma. Mesmo vencido, Roma não ousou matá-lo. Aníbal fugiu para o exílio, servindo como conselheiro e comandante em outros reinos do Oriente. Ele continuou a estudar, a planejar, a inspirar medo. Mas Roma não esqueceu. Anos depois, cercado por inimigos e sem saída, o velho general escolheu seu próprio fim. Tomou veneno e disse: segundo as crônicas, livremos os romanos do medo que há tanto tempo lhes causo. E assim partiu o homem que Roma jamais conseguiu capturar. Aníbal não foi apenas um guerreiro, foi um estrategista visionário. Suas manobras, sua capacidade de ler o inimigo e de usar o terreno como arma o colocam ao lado dos maiores comandantes da história, como Alexandre e Napoleão. Até mesmo seus adversários o reverenciaram. Séculos depois, o próprio Napoleão Bonaparte diria: aprendi tática com Aníbal. Roma venceu a guerra, mas nunca venceu o medo de seu nome. E assim, viajantes das eras, contemplamos a ascensão e queda de um homem que ousou desafiar o impossível. De Cartago às montanhas geladas, dos vales da Itália às areias do exílio, Aníbal Barca provou que a coragem e a genialidade podem desafiar até mesmo o destino. Os romanos construíram impérios, mas o espírito de Aníbal construiu lendas, pois há vitórias que se conquistam com glória e derrotas que se eternizam com honra. Se você gostou dessa jornada pela história, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossas próximas aventuras. Muito obrigado por assistir e até a próxima viagem pelas eras.